Querida irmã, querido irmão em Cristo, a reflexão que eu quero trazer hoje se encontra lá no livrinho Contra Outra, do João Soares da Fonseca. É um texto que eu achei muito bonito e eu gostaria de acrescentar um versículo bíblico ao texto escrito pelo autor, pastor João, mas que ele não coloca o versículo bíblico, foi eu que coloquei. Esse texto fala de uma solidariedade muito bonita entre dois irmãos. Obviamente, essa solidariedade não deve acontecer apenas entre dois irmãos, mas entre pessoas. E é sobre isso que nós queremos meditar hoje. O versículo bíblico, então, que eu escolhi para a reflexão e a meditação do pastor João Soares da Fonseca, ele é um pastor batista, com o título Os Dois Irmãos, eu escolhi 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 9, uma palavra do apóstolo Paulo que vai dizer: não há necessidade de lhes escrever a respeito do amor pelos irmãos na fé, pois o próprio Deus lhes ensinou que vocês devem amar uns aos outros. E lá na primeira carta que João escreveu, no capítulo 4, versículo 11, diz: amigos, amigas, se foi assim que Deus nos amou, então nós devemos nos amar uns aos outros, umas às outras. E então o pastor João vai escrever a seguinte história. Eram dois irmãos, o solteiro e um casado. O casado tinha muitos filhos. Os dois compraram uma fazenda e resolveram administrá-la em regime de sociedade. Concordaram que plantariam e colheriam, dividindo entre si os produtos da terra. Metade para cada um, embora cada um tivesse o seu próprio celeiro. Os negócios iam bem. Mas um dia o solteiro pensou: não é justo que o meu irmão e eu dividamos igualmente os frutos, porque sua família é numerosa. É muita gente para ser alimentada, ao passo que eu só tenho a mim mesmo para alimentar. Farei o seguinte: todas as noites eu irei ao meu celeiro, apanharei um saco de grãos e o levarei em sigilo ao celeiro do meu irmão. E de fato, começou a fazer exatamente assim. Tarde da noite, o irmão solteiro punha às costas um saco de grãos e cuidadosamente o transportava até o celeiro do seu irmão. Por sua vez, o irmão casado também pensou: não é justo que o meu irmão solteiro e eu dividamos igualmente os frutos de nossas colheitas. Eu tenho muitos filhos, de modo que no futuro, quando eu for bem idoso e as forças me faltarem, eles irão certamente me sustentar. Mas meu irmão não tem ninguém por ele. E quando ele for velho, quem o sustentará? Farei o seguinte: todas as noites irei ao meu celeiro, apanharei um saco de grãos e levarei em sigilo ao celeiro do meu irmão. Assim pensou, assim começou a fazer. Todos os dias pela manhã, os dois irmãos ficavam admirados com o fato de que, mesmo levando um saco para o celeiro de seu irmão, o estoque de cada um não diminuía. Uma noite, porém, os dois irmãos se encontraram bem no meio do caminho entre os dois celeiros, cada um com um saco nas costas. Compreenderam finalmente por que o estoque de cada um não diminuía. Surpresos, felizes, de pronto jogaram os sacos no chão e abraçaram-se demoradamente. Essa história nos vem do riquíssimo folclore judaico. Contam os judeus que Deus olhou lá do céu e flagrou aqueles dois irmãos assim abraçados. E Deus teria dito:
Este é um lugar santo, porque flagreia ali um amor extraordinário. Acrescentam ainda os judeus que foi nesse mesmo lugar que mais tarde Salomão viria a construir o templo. Templo conhecido como o Templo de Salomão. Não esse de São Paulo, mas lá em Israel, em Jerusalém. E eu fiquei pensando, depois de ler essa meditação, puxa, quantas vezes nós temos a oportunidade de sermos solidários. E aqui não é a solidariedade de botar um saco nas costas e entregar para os outros. Existem tantas formas da gente ser solidária, ser solidário para com as pessoas que Deus coloca em nossa vida. E aí eu pensei numa música. E a música que me veio à cabeça é a oração lá do Francisco lá de Assis. É uma das músicas mais bonitas que eu conheço. Se a gente colocar isso em prática, estaremos sendo solidários com as pessoas que Deus colocar ao nosso derredor. Diz o seguinte: Senhor, fazei-me instrumento de tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Se a gente fizer isso, a gente está sendo solidário o tempo todo. Mas a música continua e diz: ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive a vida eterna. Essa música é maravilhosa e ela é um verdadeiro incentivo a querermos ser solidários para com as pessoas que estão pertinho de nós. E quando nós fizermos isso, essas pessoas também vão acabar sendo solidárias conosco em nossas necessidades. Eu desejo a você um abençoado dia, um abençoado fim de semana e que a gente possa se reencontrar de novo na próxima segunda-feira. Um beijo no seu coração.